Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para que você possa crescer em graça e em conhecimento e nós estamos falando nesses dias sobre relacionamentos. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Qual o objetivo nosso desse canal? Que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria de Deus, que você possa viver a maturidade em Cristo, porque o reino de Deus, meus amigos, não é somente um destino, mas é uma realidade de vida para todos nós. Então, existe um erro que destrói muitos relacionamentos. Existe um erro também que muitas vezes antecipa uma vida onde, por escolhas de relacionamentos, você pode estar comprometendo o seu destino. Então, eu posso te falar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de falar para você ou de te dizer diretamente. Muita gente está pedindo para Deus abençoar um relacionamento que Ele nunca mandou construir ou entrar nesse relacionamento. E depois as pessoas elas não entendem por que estão vivendo cansadas, confusas, emocionalmente esgotados e distantes da presença de Deus. É isso, meus amigos. Por muito tempo eu vi durante muitos anos na igreja pessoas tomando decisões de relacionamentos por causa de carência, por causa de atração e no final de tudo comprometeram o seu destino, não viveram aquilo que realmente era o propósito eterno. Por quê? Porque a vontade do Senhor para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Há uma vontade de Deus, há um propósito de Deus e nós precisamos conectar nisso. Você que está solteiro, você precisa conectar qual é de fato a vontade de Deus, porque muitas vezes entrar em relacionamento somente por carência vai trazer problemas para você, vai trazer uma insatisfação. E tem coisas que, quando nós tomamos decisões, depois lá na frente nós nos arrependemos e acabamos não vivendo o propósito eterno do Senhor. Então, entenda uma coisa importante: nem tudo que acelera o seu coração foi enviado por Deus. Ou seja, a atração, ela não é confirmação. Entenda isso. Sentimento não é direção e paixão, de fato, não é propósito. Tem um texto bíblico que vai falar exatamente sobre isso, que se encontra em 2 Coríntios 6,14, que ele diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Porque, olha só, porque que sociedade, que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha que interessante, Paulo aqui, ele está nos ensinando um princípio espiritual. Relacionamentos não são apenas encontros entre pessoas, não são apenas emoções, não pode ser tratada exatamente a partir desse lugar. Relacionamentos são encontros, são encontros de pessoas, são unidade de pessoas, entre culturas, entre valores, entre mentalidades e destinos. Então, você não apenas constrói uma história com quem você está se relacionando, você constrói um futuro. Então, isso é muito importante a gente entender. Por isso que eu quero te mostrar 3 pontos aqui que podem proteger o seu coração, você que está solteiro, que podem proteger o seu coração, podem proteger o propósito e a sua caminhada com Deus. Porque afinal de contas, meus amigos, eu vou dizer uma coisa muito importante. Nós precisamos entender que nós somos chamados e fomos criados para viver uma vida eterna com Deus. E tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que nos afasta dessa eternidade, desse propósito real de Deus, não vale a pena nós vivermos a partir de um lugar de carência, a partir de um lugar de paixão, de emoção. Isso pode ter dentro de um relacionamento, vai acontecer? Sim, mas nós precisamos viver por aquilo que é eterno, pelos propósitos eternos. Então, o primeiro ponto aqui que é importante a gente pensar é quem você ama. Olha só, quem você ama influencia quem você se torna. Ou seja, ninguém entra em um relacionamento e permanece igual. Não sei se vocês já perceberam, as pessoas quando elas entram em um relacionamento, elas absorvem hábitos. Eu, por exemplo, absorvi muitos hábitos da minha esposa. Elas absorvem valores. Quando você entra em um relacionamento, você absorve hábitos, você absorve valores, você absorve mentalidades. E a pergunta aqui não é se de fato eu amo essa pessoa. A pergunta é: essa pessoa que eu estou escolhendo, essa pessoa que eu escolhi, ela me aproxima ou me afasta daquilo que Deus me chamou para ser? Por que eu estou falando isso?
Porque Deus, em toda a sua eternidade, meus amigos, Ele tem propósitos eternos para nós. Precisamos confiar no Senhor, nós precisamos confiar no nosso Pai de amor, que está nos conduzindo e nos dirigindo para vivermos realmente aquilo que é o seu propósito eterno para nós. Então, a pergunta que nós precisamos fazer, eu vou repetir aqui, é: essa pessoa que eu estou escolhendo, ou essa pessoa que eu escolhi nesse namoro, ela me aproxima ou me afasta daquilo que Deus me chamou para ser? Ó, eu vou dizer uma coisa, eu já vi muita gente cheia de propósito, gente cheia de potencial de Deus para viver coisas maiores em Deus. Quando eu falo viver coisas maiores, eu não estou falando viver só coisas maiores ministeriais, mas profissionais. Coisas maiores em Deus em todas as áreas, e por causa de uma decisão errada, por causa de um relacionamento que foi tomado decisões ali, de um relacionamento que não tinha nada a ver, por causa de uma carência. E aí entrou num relacionamento que não era o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que não era luz com luz, mas que estava, ou até mesmo era pessoas que estavam na igreja, porque tem vezes que tem pessoas que estão na igreja, elas só estão na igreja, mas elas não são de fato a igreja, não estão de fato ali conectadas com a presença de Deus, não estão conectadas com o propósito. Muitas vezes eu já vi pessoas que tinham chamados de Deus, que iam viver coisas maiores em Deus, que iam construir famílias, tomarem decisões erradas, meus amigos. E depois, com tudo isso, sabe o que acontece? Depois se arrependem, vivem frustradas durante toda uma vida, um futuro. Então, pense bem em relação àquilo que você vai tomar de decisão. Por quê? Porque, de fato, a pergunta é: essa pessoa me aproxima ou me afasta daquilo que Deus me chamou para fazer? Deus me chamou para ser. Então, quem anda ao seu lado influencia a velocidade e a direção da sua vida. Não se esqueça disso. Muitas pessoas perguntam, mas o que tem de errado? E a pergunta correta é: o que isso está produzindo em mim? O que isso está construindo em mim, esse relacionamento? Porque nem tudo, meus amigos, que é permitido é saudável. Nem tudo que parece amor produz vida. Relacionamentos errados, eles raramente começam com destruição. Entenda isso, eu já vi muito isso acontecer. Eles começam com pequenas concessões. Então você tinha um coração queimando por Jesus, você amava o Senhor, e depois você entra nesse relacionamento que começa a te afastar da presença de Deus. Tudo é mais importante do que a presença de Deus. Muitas vezes você amava passar tempo de oração, leitura bíblica, você amava passar tempo com os teus amigos que te edificavam, mas quando você entra num relacionamento tóxico, destrutivo, começa a te afastar das pessoas que estavam te inspirando. Então isso tudo você precisa pensar de forma clara. Por quê? Porque você não pode tomar decisões de entrar num relacionamento por carência, somente por emoções e por atração. Mas você precisa pensar com a mente de Cristo. Você precisa viver a partir do propósito. Você precisa viver a partir daquilo que é a vontade de Deus para você. Por quê? Porque senão depois lá na frente não tem como voltar atrás. Você vai viver frustrado. Você pode até chegar em momentos onde você vai se separar nesse casamento, divorciar. Por quê? Porque você não tomou a decisão certa. Então, segundo ponto aqui sobre isso é o seguinte: não é sobre a religiosidade, mas é sobre a direção de Deus. Tem gente que diz: olha só, e eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Ah, mas ele ou ela, eles acreditam em Deus. Ah, mas ele ou ela, eles frequentam uma igreja. Eu vou dizer uma coisa, meus amigos. Primeiro ponto, que é sobre isso. Não entre em um namoro missionário. Porque tem muitas vezes a pessoa ela está lá na igreja, ela começou a ir na igreja, ele ou ela, e aí você entra no namoro missionário. E namoro missionário, a grande tendência de não dar certo. O que é namoro missionário? É você entrar num relacionamento, presta atenção nisso daqui, para poder trazer a pessoa para Cristo. Olha só, o texto que Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: não existe sociedade entre luz e trevas. Então, se de fato Deus tem um propósito, Deus vai salvar essa pessoa, vai gerar transformação, cura. E aí depois vocês vão se relacionar e entrar naquilo que Deus está fazendo. Não entre num namoro missionário, porque essas perguntas muitas vezes, as pessoas dizendo isso: ah, mas ele acredita em Deus. Ah, mas ele fala tão bem de Deus. Ah, mas ele frequenta uma igreja. A questão não é acreditar em Deus. A questão é:
vocês estão caminhando na mesma direção, ele tem a mentalidade de Cristo, ele vive por propósitos eternos ou ela vive por propósitos eternos. Por quê? Porque duas pessoas elas podem frequentar o mesmo culto e viver propósitos completamente diferentes. Então, uma busca intimidade com Deus, eu já vi muito isso acontecer, e a outra busca apenas uma experiência de conforto, uma experiência religiosa, só se sentir bem. Ah não, eu vou para a igreja para me sentir bem, mas na semana não vive relacionamento com Deus, não vive por propósitos eternos. Então, entenda uma coisa aqui que é importante, não basta estar na mesma igreja, é preciso estar indo para o mesmo destino. É preciso ter a mente de Cristo, é preciso viver para propósitos eternos. Olha só, esse texto não tem a ver com relacionamentos, mas fala de uma coisa muito importante. Jesus, certa vez, quando ele entra na cidade dos Gadarenos, ele chega naquele lugar e ele liberta aquele homem. E aquele homem, ele tem um testemunho tão incrível e ele diz assim imediatamente para Jesus, eu posso seguir com você? Jesus fala assim, ó, não. Você vai para sua cidade e dá o seu testemunho lá. Por que Jesus não falou para seguir junto com os seus discípulos? Porque Jesus também, ele estava numa jornada, numa caminhada onde ele já estava treinando os seus discípulos. Ele não poderia voltar para trás para poder começar do zero e junto com aquele homem que acabava de ser liberto. Entenda uma coisa, muitas vezes você já está num nível de espiritualidade, de amor, de favor de Deus, de compreensão, de mentalidade. E muitas vezes você está pensando em se relacionar com uma pessoa por causa da atração, por causa da carência e de outros aspectos. Mas eu quero dizer uma coisa, muitas vezes isso não vai ser a vontade de Deus para você. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande. Ele já não está mais enxergando aquilo que você enxerga. Ele já não vive a vida que você vive, não teve as experiências que você teve. Ou ela, enfim. Eu quero dizer uma coisa, é importante você entender os tempos e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, um ponto importante aqui que a gente falou aqui o problema muitas vezes quando as pessoas entram nesses relacionamentos, o que acontece? O problema não aparece no início, mas por quê? Porque no início tudo parece lindo, parece que vai dar certo, mas quando chegam as decisões da vida, meus amigos, quais decisões? O casamento. Ah não, eu quero casar, outra, não, eu acho que agora não é o momento de casar, os filhos, o ministério, as finanças, o propósito. Aí nesse momento as diferenças vão começar a aparecer. Por quê? Porque é nesse momento que você percebe, e eu por muito tempo aconselhando jovens, vendo pessoas que tomaram decisões, e eu vejo, aí começa a conflitar. E aí, aquele início, aquela paixão, aquele início de tudo aquilo que eles estavam vivendo, de repente começa a conflitar as coisas e vem a insatisfação. E vem aquele sentimento de arrependimento, mas tem coisas que muitas vezes não dá para voltar atrás. Então, Paulo ele está falando aqui nesse texto de uma forma para que nós possamos ser vitoriosos em Cristo. Paulo está falando da maturidade em Cristo, do crescimento, do desenvolvimento, daquilo que são os princípios e valores do reino. Não existe comunhão entre luz e trevas, não existe sociedade entre luz e trevas. Então, quando a direção é diferente, o amor sozinho, meus amigos, ele não consegue sustentar a caminhada. Por isso que nós percebemos tantos divórcios acontecendo dentro da igreja. Então, você precisa pegar esses conselhos bíblicos e viver de forma prática. Terceiro ponto aqui, a atração passa. Entenda uma coisa, a atração vai passar, mas o propósito é o que permanece. Então, a cultura atual, o mundo onde nós estamos inseridos, hoje no dia a dia, as pessoas elas ensinam, escolha quem te faz bem. Quem te faz se sentir bem. Olha só, meus amigos, mas a Bíblia ensina algo completamente diferente. Escolha alguém que ajuda você a cumprir o propósito daquilo que é de Deus para você. Então, por quê? Porque a beleza muda. As emoções elas mudam durante a jornada. As circunstâncias elas mudam, mas o propósito permanece. Então, o que sustenta uma aliança não é a intensidade da paixão, é a profundidade do propósito. Então, entenda uma coisa, quando dois filhos de Deus, eles caminham para o mesmo destino, eles têm a mesma visão, o mesmo propósito,
eles amam o Senhor. Presta atenção nisso, a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha só, e o teu próximo como a ti mesmo. Tem muita gente querendo amar o próximo, tem muita gente querendo amar o namorado, a namorada, sem amar a Deus. Nunca vai dar certo. Por quê? Porque a ordem de Deus agora é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E depois o teu próximo como a ti mesmo. O texto está falando de próximo no aspecto de quem está próximo ali de forma literal. Mas não tem como eu amar a pessoa que eu estou me relacionando de fato, de verdade, se eu não amar o Senhor meu Deus acima de todas as coisas. Entendeu uma coisa? Nós somos criados por uma comunhão eterna com o Senhor. Então, muitas vezes, a gente está querendo que as pessoas, os relacionamentos, você está querendo que o relacionamento ele preencha um vazio que só Deus pode preencher. Entenda uma coisa, o teu namorado ou a tua namorada, ele não tem capacidade de preencher o lugar de Deus na tua vida. Por isso você precisa tomar a decisão certa. Então, olha só, quando isso acontece, quando dois filhos de Deus, eles caminham no mesmo destino, no mesmo propósito, o relacionamento deixa de ser apenas um romance. O que acontece? Ele se torna uma missão, ele se torna um legado, ele se torna a manifestação do reino. E aí você pode descansar. Por quê? Porque você está na vontade de Deus. Entenda uma coisa, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então escolher de acordo com a vontade de Deus é escolher de acordo com o que Deus está falando, com aquilo que é o propósito do Pai para você. O Pai estabeleceu um destino para você, então você precisa viver o destino do Pai. Então, casamentos fortes, eles não são construídos apenas por compatibilidade emocional. Não é só sobre isso. Isso não sustenta. Somente isso não sustenta. Eles são construídos por um alinhamento eterno, por um alinhamento espiritual. Então, talvez hoje, você assistindo esse vídeo, Deus não esteja tentando tirar algo de você, mas Deus talvez Ele esteja tentando proteger aquilo que Ele preparou para você. Existe um propósito eterno, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vê o que nós não conseguimos ver. Então, o nosso Pai, Ele conhece, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele conhece o futuro. Nós ainda não conhecemos o futuro. Então é melhor que nós possamos ouvir a sua voz, sermos guiados pelo seu Espírito, porque essa área da nossa vida pode comprometer completamente. Essa área da tua vida pode comprometer completamente o seu destino profético, o destino profético que Deus tem para você. Então, alguns nãos de Deus são a forma mais profunda do amor dele por nós, e a gente precisa entender isso. Alguns nãos de Deus para você hoje é a forma mais profunda da manifestação do amor dele por você. Lembre-se de uma coisa, olha só, a luz não foi feita para se adaptar às trevas. A luz foi chamada, foi feita para trazer clareza, para iluminar. Então, se esse vídeo de fato falou com você, meus amigos, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade antes de tomar uma decisão que pode marcar toda a sua vida, que pode comprometer todo o seu destino. Ou seja, muitas pessoas sofrem em relacionamentos porque ainda não descobriram também a sua identidade em Deus. Quando você sabe quem é, você para de aceitar qualquer relacionamento, qualquer coisa que muitas das vezes vem na sua direção. Então é por isso que nós sempre estamos falando nesse canal, nós sempre ensinamos sobre identidade, sobre paternidade, vida com Deus aqui nesse canal. Então, para que você possa viver de forma abundante, significativa e realmente os propósitos de Deus, entenda uma coisa aqui, relacionamentos não definem apenas quem estará do seu lado. Relacionamentos, eles ajudam a definir quem você está se tornando conforme o propósito eterno de Deus. Então a pessoa que for aquela que for preparada para você, entenda uma coisa, ela vai te impulsionar, ela vai vir para acrescentar, para impulsionar aquilo que realmente Deus planejou para você e Deus planejou até mesmo para ela. Então, em todas as coisas, o Senhor quer nos guiar, o nosso Pai quer nos guiar. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que realmente precisa ouvir isso hoje e viver de forma significativa a sua vida e os seus relacionamentos. Que Deus te abençoe.